Nesse vídeo, mais uma vez, em meio à minha caminhada aqui, vou dizer para vocês como eu tirei do campo da imaginação e materializei 10 mil reais em menos de 30 dias. Então, se te interessa como fazer a sua mente reproduzir e se tornar matéria para você, se liga nesse vídeo aí que a gente vai falar sobre isso já. Fala galera, Elvis Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, como já disse aí, vou dizer para vocês como eu transformei do campo da imaginação no campo material, no campo físico realmente, um objetivo que foi financeiro, mas para que você fique por dentro do que está rolando, eu vou deixar no card para vocês aí as duas crenças sabotadoras que mais me incomodam e que mais eu tenho que trabalhar uma reprogramação. Dá uma olhada para esse vídeo fazer sentido, porque para quem não sabe eu estava passando por uma fase bem ruim, emocionalmente, na parte financeira, e também emocionalmente na parte dos relacionamentos, tá? Então vê esses vídeos para isso aqui fazer sentido. E aí, sem lenga-lenga, sem demora, vamos falar sobre esse tema realmente na prática, como você vai materializar, tá? Grana, como você vai materializar seus pensamentos. Então, para você estar dentro do contexto, eu passei por alguns problemas emocionais e eu estava muito triste emocionalmente com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e coisas que eu estava permitindo que acontecesse. E aí, pensando nisso, eu falei, eu tenho que mudar radicalmente a minha vida. Como vocês sabem, eu já trabalho com desenvolvimento há algum tempo, desde 2017. Mas em alguns vídeos passados aí que eu vou deixar para vocês, eu falo que eu deixei algumas coisas debaixo do pano. Eu achei que eu estava com a corda toda, que estava tudo dando certo, que tudo ia ser maravilhoso, mas tinha algumas emoções, alguns sentimentos que eu deixava escondido, tá? E que não dava muito, assim, não se dava conta de que eles estavam sabotando a minha vida. Então, essas duas linhas de raciocínio, financeiro e amorosa, sempre foram muito complicadas para mim. E depois que eu tive problemas nos relacionamentos, eu comecei a me perguntar, por que que isso acontece, tá? Por que que eu sempre foi frustrada a minha vida amorosa? Por que que sempre foi frustrada a minha vida financeira? Sempre tive oscilação, altos e baixos, né? Uma hora eu tava com grana, uma hora não tava, uma hora eu tava bem, uma hora eu tava mal, enfim. E nos relacionamentos, sempre uma hora eu tava bem, quando eu tava bem, acontecia coisas que faziam com que eu decaísse. E o que já estava bem já não estava mais tão bem assim, e de repente começava a acontecer coisas ruins. Enfim, pensando nisso, eu resolvi mudar radicalmente a minha vida, a começar pela cidade onde eu morava. Então, né, para quem já segue há algum tempo sabe que eu morava em Curitiba, e agora estou numa cidade menorzinha, chamada Diamante do Oeste, tem 5.700 habitantes, 5.400 ou 700 habitantes, mais ou menos. Então, em proporção de tamanho é muito menor, mas enfim, a energia aqui é outra, muita natureza, muitas árvores, muitas pessoas legais. Eu já vivi aqui um tempo e já recomecei aqui, já fui muito feliz, então eu optei por essa cidade para recomeçar com novos planos, nova forma de ver as coisas. E pensando em tudo isso, eu comecei a observar. Quando eu saí do contexto dos problemas, eu comecei a observar realmente no que eu tinha que focar. Só que a gente sabe que quando a gente está passando por algum problema, alguma emoção negativa, é muito dificultoso para a gente pensar em soluções, se está tudo dando errado. Mas a partir do momento que eu quis entender o que estava acontecendo de fato comigo e o que eu estava deixando debaixo do tapete, eu comecei a entender algumas coisas. E comecei a perceber que algumas coisas eu estava negligenciando, que era a minha saúde financeira e minha saúde emocional relacionada aos namoros, enfim, relações de sentimento. E essas duas áreas sempre me incomodavam, Foi então que eu tomei a decisão de começar a estudar realmente essas áreas, tá? Eu estudo bastante sobre a mente humana, sobre reprogramação mental, sobre energia, estudo bastante sobre física quântica, sobre espiritualidade, mas eu comecei a colocar na balança
que as duas coisas que mais me incomodam subconscientemente é a questão amorosa e a questão financeira. E eu comecei a conflitar aquilo e pensar por que que isso acontece, né? E aí comecei a seguir alguns canais, comecei a ver alguns vídeos, comprei alguns cursos nessas áreas. E incrível, comecei a usar algumas técnicas que em menos de 30 dias fizeram com que eu manifestasse 10 mil reais. E por que eu estou dizendo isso? Para te vender algum curso, para que você venha aqui e comece a fazer o que eu estou falando? Não, porque cada um tem a sua percepção da realidade, cada um entende a vida como quer, tá? Faz dela o que quer. E eu só tenho que dizer para vocês o seguinte, tudo é percepção da minha e da sua realidade, tá? Se eu acredito que eu posso fazer alguma coisa ou não, vai da percepção e das crenças de cada um. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que tudo é possível quando você coloca na balança aquilo que realmente você é, quem você é, o que você quer e o que você quer manifestar. E mais que isso, quando você começa a ler e estudar sobre isso, tá? Então assim, quando eu acredito, quando eu entendo que a vida pode ser melhor, mas depende de mim, eu começo a fazer coisas para que essa vida seja melhor, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender que depende unicamente de você. A responsabilidade é sua, tá? Você atrai aquilo que você sente, você atrai aquilo que você pensa, tudo que você pensa, tudo que você sente, você está emitindo e tudo que você emite retorna para você, tá? Lei do retorno. Então, eu percebia que eu estava dando para o mundo muita situação de apego emocional, muita situação de crenças negativas relacionadas às finanças, e isso tudo atrapalhava a minha vida de crescer financeiramente. Então eu pensei, vou focar primeiro nas soluções, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, tá, para materializar qualquer coisa que está lá no seu campo da imaginação, é tomar responsabilidade que unicamente depende de você. A segunda coisa é começar a investir em você, ou seja, comprar cursos, ver vídeos, começar a mandar informação positiva de que você pode, começar a ver casos de pessoas que atingiram os objetivos, tá? Precisa mudar a programação interna. Nós somos frutos da nossa programação, de tudo que está na nossa mente. Tudo que você sente, tudo que você crê, tudo que você vê, tudo que você manda de informação fica armazenado. E mais ainda, tudo que já foi mandado de informação, eu sempre falo isso, está na sua mente subconsciente. E isso tudo faz com que você seja a pessoa que você é, tá? Então você é reflexo das suas crenças, você é reflexo dos seus pensamentos, você é reflexo do que você está sentindo, do que você está emitindo. Você está recebendo de volta aquilo que você pensa, que você sente, tá? Que você fala, que você vê com frequência. Então, o que eu comecei a fazer? Entender que dependia unicamente de mim. Segundo, comecei a estudar, tá? Comprei alguns cursos nessas áreas. Comecei a entender que tudo que eu sentia era uma vibração e que tudo que eu sentia e emitia voltava para mim. Então, eu comecei a botar isso em prova. E uma das coisas que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi mudar a minha vibração. Eu comecei a pensar assim, vou focar na solução. Então eu estou com problema financeiro, qual que é a solução? Quais são as minhas crenças financeiras? Fui ver, as minhas crenças financeiras eram: você nunca vai poder fazer nada, você nunca vai ter condições de comprar sua casa, você nunca vai ter condições de comprar um carro legal, você nunca vai ter condições de viver uma vida financeiramente próspera. E eu comecei a conflitar isso, pensei, por quê? Né? Por que eu não vou ter essas condições? Por que eu não tenho essas condições? Fui fazer um estudo das minhas programações e percebi que ao longo da minha vida, tudo que eu ouvia, via e sentia era voltado a crenças de baixo merecimento, né? De baixo valor. E quando eu me sinto alguém de baixo valor, automaticamente o que eu emito, o que eu penso, eu emito. Quando eu emito, volta para mim. Então o que estava voltando para mim? Baixo valor. E aí as oportunidades que eu tinha comportamentos para fazer com que as oportunidades que eu tinha de prosperar não acontecessem. Então eu comecei a conflitar isso. Aí eu fui ver que eu precisava
fazer com que o universo se voltasse para mim de uma forma próspera. Mas se eu não me sinto próspero, se eu não me vejo próspero, se eu não me vejo uma pessoa merecedora, dificilmente eu vou atrair aquilo que eu desejo. Então eu comecei a colocar na balança tudo isso e comecei a mudar a minha vibração. Comecei a fazer algumas técnicas de reprogramação, comecei a mandar informações diferentes para minha mente consciente e minha mente subconsciente, que eram informações, eu via muita informações de pessoas que prosperaram e o que elas fizeram, né? E comecei a anotar isso. E a maioria das coisas que aconteciam era, o que elas faziam estava aqui, ó. A primeira mudança que tinha que acontecer era aqui. Então eu percebi que eu precisava fazer isso, mudar aqui. Porque eu mudando aqui, eu mudava o meu sentimento, mudando o meu sentimento, eu mudava a forma com como eu me comportava, mudava a minha vibração. E uma vez mudando a minha vibração, eu atraía aquilo que agora eu estava emitindo. Então eu comecei a emitir novos pensamentos, novos padrões de pensamentos. Comecei a emitir novas informações para o meu cérebro. Comecei a dizer para mim mesmo o que eu era capaz, como eu era capaz e como eu queria ser, como eu queria me comportar, né? E aí eu fiz um estudo de como eu poderia pagar o restante das minhas dívidas e como eu poderia manifestar um valor X para que eu pudesse não só sair das dívidas, mas empreender, né? Montar algum negócio, enfim. E eu comecei a pensar muito nisso. E eu comecei a colocar na minha mente a seguinte informação de como eu poderia fazer isso, né? Como eu posso fazer isso? O que eu posso fazer? Quais são as estratégias? Quais são as táticas? A primeira eu já tinha, que era ter autorresponsabilidade, que eu poderia mudar isso. A segunda, mudar minha mentalidade, né? A terceira, mudar as informações que estavam vindo, né, de fora para dentro. E aí, estudar, me comprometer em estudar sobre o que eu poderia fazer. Ponto. Começou aí a mudar minha vibração, eu comecei a ver informações de pessoas prósperas, de pessoas que estavam conseguindo alcançar os seus objetivos, o que elas estavam fazendo e como elas estavam fazendo. E se funciona para alguém, funciona para você também. Então, a próxima jogada foi começar a listar o que eu queria. Então, o que eu queria era pagar as minhas dívidas e manifestar uma grana. Quanto? Para quê? Tá? Então, quanto eu queria manifestar e para que eu queria aquele dinheiro. E comecei a pensar sobre aquele valor. E uma vez que eu pensava no valor, tá? Eu começava a fazer a reprogramação. Depois eu fui limpando essas memórias inconscientes de escassez, né, e de baixo merecimento. Depois eu fui ouvindo áudios de reprogramação. Depois eu comecei a listar quanto eu queria e por que eu queria, qual era o objetivo que eu tinha com essa grana, né? E após isso, como eu ia continuar o ciclo de movimento positivo financeiro, né? Porque não adianta você manifestar, que nem eu manifestei 10 mil em menos de 30 dias e ficar por isso mesmo. Não, vamos ser abundante. Então a gente vai manifestar mais 20. Com esses 10, a gente vai manifestar 20. Com esses 20, a gente manifesta 40. Com esses 40, 80. E assim sucessivamente. Porque uma vez que você faz uma vez, você sabe o caminho. Então, eu quero encorajar vocês nesse vídeo a entender alguns passos, tá? Que eu usei para poder manifestar esses 10 mil reais. E realmente, galera, né? Somente com essas técnicas, somente com esse pensamento, primeiro a mudança de pensamento, depois assumindo a responsabilidade, depois estudando sobre como eu poderia mudar e como eu poderia reprogramar, depois mandando novas informações, mandando novas reprogramações para minha mente, depois de um tempo fazendo coisas, fazendo movimentos, né, práticos, ações, tomando ações. Tinha técnicas que eu tinha que escrever, tinha técnicas que eu tinha que parar e mentalizar, tinha técnicas que eu tinha que dar um momento especial só para fazer aquilo, enfim. Eu comecei a fazer, eu comecei a me movimentar, né? Então, a partir disso, começaram a acontecer coisas, começaram a ter circunstâncias e situações que me fizeram começar a acreditar que era possível, mais ainda, materializar esse valor. Então, uma das coisas que tinha na minha cabeça era o valor X, né?
Eu comecei com 3 valores, eu comecei com um valor de 5 mil, depois eu falei, mas se for 7 é melhor do que 5, porque... E aí eu já tinha as minhas razões. E aí eu falei, mas se for 10, eu elimino todos os problemas, se for 10. E aí ficou esse 10 na minha cabeça. E eu comecei a aplicar as técnicas, comecei a fazer. E não demorou. Não demorou muito, eu achei que ia demorar mais, confesso, no início a gente fica meio assim, né, porque a gente está começando novas práticas e a gente não sabe realmente qual é o final, o resultado disso, se demora ou não. E como eu tenho muitas crenças nessas áreas, eu comecei a reprogramar tudo isso. Eu comecei a usar algumas técnicas, algumas práticas no dia 23 de novembro, né, e no dia que eu estou gravando esse vídeo, acho que é dia 16 de dezembro, então em menos de 30 dias aí eu consegui manifestar, né, materializar 10 mil reais e já acertei as dívidas que eu tinha, tá? Já me programei como eu vou fazer com o valor, o restante do valor, e logicamente também vou poupar uma parte, vou investir, enfim, desse dinheiro, galera, eu quero fazer 20, de 20 fazer 40, de 40 fazer 60, de 60 80 e assim, meu, sucessivamente, até que eu esteja numa condição de vida financeira estável. A primeira coisa, estável. A segunda coisa é ter liberdade financeira, que é um outro vídeo que eu também vou deixar nos cards para vocês aí, de as coisas que eu quero atingir com as técnicas. 2 delas eu já consegui, tá? A primeira foi manifestar o valor para eu poder investir, né? E a segunda delas vai vir num próximo vídeo, então fica ligado. Vai ser um vídeo muito especial aí, nos próximos vídeos eu vou estar gravando a segunda coisa que eu já manifestei em menos de 30 dias, tá? Mas esse foi o vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu vou dizer como eu materializei, especificamente os passos, tá? E o que aconteceu, os milagres, né, que aconteceram, para que eu pudesse ter em mãos o valor de 10 mil e pudesse fazer com que esse valor abençoado que chegou na minha mão pudesse abençoar mais pessoas. E agora eu posso investir, enfim, e fazer, como eu falei para vocês, a roda da abundância, a roda da fortuna aumentar cada vez mais, enfim. Então eu vou gravar uns próximos vídeos falando exatamente os passos, depois eu vou gravar um próximo vídeo falando o que aconteceu, como que o universo se movimentou para que eu pudesse atingir esse objetivo, tá? De manifestar esse valor. Assim como eu manifestei para o lado financeiro, eu não tenho dúvidas que eu vou manifestar para o lado amoroso, eu não tenho dúvidas que eu vou manifestar para o meu lado emocional, de felicidade, de bem-estar, enfim, de comunhão comigo mesmo, de alegria, de prosperidade, tá? E nas áreas dos negócios e tudo mais. Então, aguarda os próximos vídeos que vai ter tudo isso para vocês aí, tá? Os próximos passos, os passos exatamente o que eu fiz, o que o universo fez, o que as coisas que foram movimentando para isso acontecer. Então, fica ligadaço aí, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer é mudar sua mentalidade, que uma vez que você muda sua mentalidade, você muda seus pensamentos, muda o seu sentimento, muda as informações, reprograma, e aí você emite para o universo boas informações, bons sentimentos, boas sensações, e isso vai fazer com que você materialize, tá? Então, até as próximas conquistas, espero ver vocês aí, se inscreve no canal, deixa like, tamo junto, a gente vai se vendo, valeu!